Vamos lá, moçada. Da formação de palavra. Palavra primitiva é aquela que dá origem a outras, mas olha o que seu autor fala. Isso eu achei bacana, tá? O Segala, por exemplo, já não é tão taxativo assim, né? E aí isso é complicado. Não sei quem é pior, se é aqui ou se é lá. Por quê? Porque olha o que ele fala aqui, ó. Denominam-se derivadas as que se formam de outras palavras da língua mediante o acréscimo ao seu radical de um prefixo ou um sufixo. Então, olha onde eu quero chegar. Para o seu autor, combate é uma palavra derivada? Percebeu? Porque ele está sendo taxativo aqui, ó. Ele está chamando de palavra derivada se tem prefixo ou se tem sufixo. Não é isso que ele está dizendo aqui? Olha os exemplos que ele está dando, ó. Fumoso, né? Fumoso. Então, se você olhar aqui, ó, oso é um sufixo. Defumar. Ó, você vem da palavra fumar, tá? Mas, na verdade, você pode até pensar na palavra fumo, mas você tem dois elementos aqui, ó. Então, isso aqui é uma parassíntese, tá vendo? Ó, marinha, sufixo, marear, sufixo, novinho, sufixo, renovar, re é prefixo, e o AR, sufixo, tá ok? Depois, ó, pedreiro, eiro. No caso, então, combate não entra. Pelo seu autor, ele não chamaria de palavra derivada, tá? Pelo seu autor. Só que você vai fazer a prova sabendo que existe um processo de formação de palavra derivada, que se chama o quê? Derivação regressiva. Então, ele cria uma palavra derivada. Simples assim. Tá bom? Ok? Então, assim, embora ele fale que palavra derivada tem que ter prefixo e sufixo, só que depois ele joga lá no processo de derivação a derivação regressiva, tá bom? Então, assim, não é que eu vou olhar, por exemplo, a palavra ajuste, tá vendo? Ajuste. Ajuste é um substantivo, não é? Sim. É ou não é? Mas poderia ser verbo, que eu ajuste, tá vendo? Que eu ajuste, tá? Viria do verbo ajustar. Mas o ajuste, que é o ato de ajustar, né? Ele é uma palavra derivada, pô, derivada de um verbo. Então, assim, se eu olhasse assim, há somente palavras primitivas na alternativa. Pô, a palavra ajuste é uma palavra derivada. Mas o seu autor aqui fala que tem que ter prefixo e sufixo. Tá vendo como é que você fica? E agora? Sim. Qual que eu vou marcar? Pô, aí é claro, né? Eu vou analisar as alternativas e eu vou procurar só a palavra que tenha processos de derivação, pô. Se ele quer palavra derivada, eu tenho que pegar palavras de processo de derivação. Ah, não, eu quero só palavra primitiva, então não pode ter palavra de processo de derivação. Esse é o pensamento de banca na hora de quando ela fala assim para você, onde tem palavra primitiva? É onde não há processo de derivação. Onde tem palavra derivada? É onde há processos de derivação, ok? Agora, se você parar e pensar, você só tem dois processos que são meio estranhos, né? Que é o derivação regressiva e o derivação o quê? Imprópria. São os dois únicos que não acrescentam nada. Os demais sempre você vai usar ou um prefixo, ou um sufixo, ou os dois, não é assim? Ah, por isso que ele é taxativo. Ó, aqui, palavra derivada vem com prefixo ou sufixo. Beleza? Deu para entender isso aí, moçada? Tá? Agora, pô, o camarada fala assim, tem palavra derivada na alternativa. Aí o cara bota lá, por exemplo, renovar, esperançoso e amanhecer. Todas palavras derivadas, né? Todas têm prefixo e sufixo, percebeu? Aí vamos supor que em uma outra alternativa eu tenha infeliz, felizmente e avanço. Qual que você marcaria? Conhecendo hoje a sua bibliografia, qual que você marcaria? A primeira. Porque a primeira... Ah, professor, mas a segunda também todas são derivadas. Concordo com você. Mas vamos deixar os outros entrarem com recurso? Não vamos entrar com recurso? E aí você vai marcar o quê? Eu vou marcar a outra alternativa, porque na outra alternativa todas são derivadas, por prefixo e sufixo. Enquanto que nessa alternativa eu tenho duas derivadas por prefixo e sufixo e uma por regressiva. E o seu autor lá em cima está dizendo o quê? Que palavra derivada é que tem sufixo e tem prefixo. Entendeu? É assim que você vai ter que analisar. Infelizmente. Beleza, moçada? Tranquilidade? Ok, vamos lá. Palavra simples, palavra... Rapidão. Tranquilo? Fala. Posso falar? Tá bom o áudio? Tá pra ouvir? Tô ouvindo. Beleza, então,
Eu fiquei com uma dúvida aqui. Eu só vou considerar derivada o que for prefixal, sufixal e parassíntese? O restante... Para o seu autor, essa é a ideia dele. Para o seu autor, tá? Agora, você não vai considerar isso, não. Por que você não vai considerar? Porque você sabe que os processos de formação de palavra derivada chama-se derivação. O processo de formação de palavra derivada chama-se derivação. Quais são esses processos? Prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassíntese, regressiva e imprópria. Percebeu? Então, se eu tiver uma palavra formada por derivação regressiva, ela é primitiva ou derivada? Ela é derivada. Ela é derivada, simples assim. Aí, onde eu quero chegar? O seu autor fala aí que para você chamar uma palavra de derivada, ela tem que ter acréscimo de prefixo ou sufixo. E aí foi o exemplo que eu dei ali para o Gustavo. Vamos supor que você está fazendo lá a prova da ESA e na alternativa A você tem a seguinte sequência de palavras, tá? Vamos pegar dessas palavras que estão aí, ó. Você tem marinha, empedrar e renovar, beleza? Letra A. Aí você vai para a letra B. A letra B está assim, ó, defumar, marear e avanço. Qual que você marcaria? Hoje, olhando a sua bibliografia, você marcaria A ou B? Eu marcaria A porque avanço seria regressiva. Acabou. É isso. É isso. Mas pode ter certeza, essa questão vai ser anulada. Só que aquilo que eu falei para vocês, a gente não vai desafiar a banca, tá bom? Eu não acredito que caia assim, tá bom, ô João Pedro? Não acredito. Porque aí é dar um tiro no pé, pô. Só que a tua bibliografia tá falando ali, ó. Para ele, palavra derivada tem prefixo e sufixo. Agora, se a ESA vai montar questões como eu acabei de montar, eu acho difícil. O que a ESA vai fazer? Ela vai, eu quero só palavras derivadas? Então, se eu quero só palavras derivadas, tem que ser palavras do processo de derivação. Qualquer uma delas. Evandro, brigadão. Já clareou já. Tá. A única que, assim, sinceridade, a única que eu ficaria, assim, meio temeroso é a imprópria, tá? Embora ela seja um processo de derivação, mas eu ficaria meio temeroso, porque ela acaba podendo ser interpretada como primitiva, né? Porque você não altera a estrutura, né? Mas a derivação regressiva é derivação, é a palavra derivada e acabou. Porque quando você fala avanço, o primitivo dela é o verbo avançar. Quem deu origem à palavra avanço foi o verbo avançar. Então pega a definição. O que é uma palavra primitiva? Ele não fala verbo, ele não fala substantivo, ele fala palavra. O que é uma palavra primitiva? Dá origem a outra. Aí eu pergunto a vocês, avanço. Quem deu origem ao substantivo avanço? Foi o verbo, foi a palavra primitiva avançar. Então, avanço seria derivado. Pela própria definição. Deu para perceber? Mas ele está sendo bem taxativo aqui, ó. Denominam-se derivadas as que se formam de outras palavras da língua mediante. Ele não fala simplesmente, de uma eu formo outra. Não, ele fala mediante. Vou até classificar aqui, ó. Mediante acréscimo de prefixo e sufixo. Percebeu? Deu para entender, moçada? Mas não entra em neuras com isso não, tá? O que geralmente acontece? A ESA de vez em quando pergunta esse negócio de palavra primitiva e palavra derivada. Mas você vai ver, ele vai, numa alternativa vai estar assim, ó, pedra, tá? Novo e lápis. São palavras o quê? Primitivas, concordam? Palavras primitivas. Pedra, tá? Novo e lápis. O que seria derivado dessas palavras? Pedreiro, tá vendo? Novinho e lapiseira. Aí seriam palavras derivadas, tá vendo? É assim que a ESA vai trabalhar. Tudo bem? Pois não. Às vezes, quando eu estou resolvendo algumas questões para classificar, que é na parte de derivações, qual que é a diferença da derivação parasintética para a derivação prefixal e sufixal? Vamos chegar já? Já vou tirar essa dúvida sua. Fechou. Tá bom? Já vou tirar. E aí, o Segala, cara, ele é muito bom nisso aí. Ele dá uma definição que ajuda muito, mas ele não é só a bibliografia, né? Vamos ver o que a sua bibliografia fala, mas depois a gente vai discutir a sua bibliografia e depois eu mostro para vocês o que o Segala fala em relação a isso. Fica mais fácil da gente tentar entender.